Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, sempre a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Mais um domingo vivido por nós, pela misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos neste dia, todo ele dirigido pela mão poderosa do Senhor. Vivemos momentos especiais em nossas vidas e chegamos nesta noite prazerosamente, cheios de alegria em nossos corações. Estamos diante de Deus, esperando o que Ele tem para com as nossas vidas nesse dia. Sabendo que Deus tem sempre o melhor, nós já agradecemos antes de recebermos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, para com as nossas vidas nesta noite. Mas, meus amados irmãos, antes de começarmos a nossa pregação, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus em oração, em louvor, em glórias, para a honra do nome dEle, e vamos também colocar perante Ele as necessidades que envolvem a nossa igreja, as súplicas que envolvem as vidas dos nossos irmãos, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela Tua bendita e santa misericórdia que alcança as nossas vidas de uma forma especial. Obrigado, Deus. Nos permitiu, ó Deus, vivermos esse dia. Estamos entrando nesta noite, ó Pai, também com prazer em nossos corações, porque o Senhor é Deus. O Senhor nos concede, o Senhor nos permite viver cada situação para a honra e para a glória do Teu nome. Nesta noite, ó Deus, em especial, nós queremos, ó Pai, interceder pela vida da Tua serva Andréia. Encontra-se, ó Deus, enferma, ó Pai, com aquela enfermidade que só a Tua graça pode fazer a diferença. Assim também Neide, ó Pai, precisando do manifestar do Teu poder, do derramar da Tua graça, para que, ó Deus, esse mal seja banido, ó Pai, dos seus corpos. E nós cremos que Tu podes operar, Tu podes agir, ó Deus, de uma forma especial nessas vidas, mudando totalmente o quadro, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Lembramos também, ó Deus, de intercedermos para a nossa irmã Marilene, ó Pai. Encontra-se, ó Deus, há quanto tempo, Senhor, enferma, ó Pai, há quanto tempo vivendo, ó Deus, aquela enfermidade na sua vida. Ó Pai, venha ser com a sua vida, Pai, venha transformar o quadro para o louvor da Tua glória, venha dar saúde às suas filhas, ó Deus, que têm assistido, ó Pai, para que sempre estejam, ó Deus, fazendo, ó Deus, a Tua vontade, que é, ó Deus, estar à disposição, ó Deus, da sua mamãe, para a honra e para a glória do Senhor. Lembramos também da Tua serva Enir, ó Pai, que encontra-se, ó Deus, com, ó Deus, o seu neto, ó Pai, com aquele rapaz, ó Deus, que está ali, ó Deus, diante dela, sem qualquer reação, ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso para mudar a vida daquele jovem, para tocar, ó Pai, no coração daquele jovem. Ó Deus, nós temos a convicção que Tu és poderoso. Estamos colocando essas situações em Tuas mãos, para que Tu venha fazer a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Oramos também por Miguel, por Rafael, por Gabriel, por Gustavo, por Brian, por Pietro, ó Deus. Oramos por Camille, por Carol, por Isabelle, por Bernardo, ó Deus, por Tiago, por Azaf. Pedimos também por Helena, por Caio, ó Deus, por João Pedro, por Giovana, por Vandrei, por Lourenço, crianças, ó Deus, que compõem, ó Deus, a membresia dessa igreja Mirim. Ó Pai, que a Tua graça possa estar trabalhando no coração dessas crianças, ó Pai, que estão ausentes da Tua casa. Quanto não são os que estão clamando para que a igreja volte, ó Deus. Venha tocar a cada vez mais nesses corações, para que eles possam, ó Deus, sustentar, ó Deus, esse desejo, essa vontade de servir ao Senhor, de fazer a Tua vontade e o Teu querer para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos nessa noite.
É o que nós pedimos. Unja, ó Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Todo o nosso presente incide o nosso futuro. Título da mensagem. Todo o nosso presente incide no nosso futuro. Amém e amém. Vamos, meus amados irmãos, abrimos a palavra de Deus nesta noite, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, e depois em 1 aos Coríntios, glória a Deus, capítulo 11, e versículo 1, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Efésios 5, versículo 1 e 2, e 1 Coríntios 11, versículo 1, diz o seguinte nesta noite: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. 1 aos Coríntios 11, versículo de número 1. Olha só o que diz novamente. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela leitura desta palavra, ó Deus, altamente abençoada para com as nossas vidas. Uma determinação de Deus para com as nossas vidas nessa leitura, para que nós, ó Deus, ponhamos a absorver, colocarmos em prática e vivermos cada dia para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por essa leitura abençoada. Que possamos, ó Deus, mergulhar na pregação desta noite, possamos entender, ó Deus, cada tópico desta mensagem, para que, ó Deus, a tua graça possa fazer a diferença em nossas vidas. Unja, ó Deus, os meus lábios, unja também a minha mente, para que eu possa pregar tão somente aquilo que o Senhor tem reservado para com os teus servos, e que possa haver uma perfeita assimilação no entendimento de cada um, para a honra e para a glória do teu nome. Na autoridade que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do diabo que possa tentar nos atrapalhar a pregar e a entender cada versículo, cada, ó Deus, tópico desta mensagem. Que caia por terra toda a investida do mal e o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e a igreja diga: nós seremos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos e amigos, o desejo de Deus, o desejo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por que não dizer também o desejo do Espírito Santo, é que verdadeiramente nenhuma alteração viesse a acontecer na igreja no curso da sua caminhada. Nenhuma alteração viesse a acontecer com o cristão, com o servo de Deus, no curso da sua caminhada. E nós lemos nessa noite, tanto em Efésios 5, como em 1 aos Coríntios 11, uma determinação vinda de Deus, que ressalta totalmente essa realidade a qual nós acabamos de comentar. Deus não deseja que mudança alguma venha a acontecer no curso da nossa caminhada. Assim como nós fomos estabelecidos, há um desejo no coração de Deus que nós permaneçamos
na condição a qual Ele nos estabeleceu. E analisamos e vimos a importância de tomarmos uma postura que Ele determinou. E a postura foi: sede meus imitadores. Ou então, sejam imitadores de Deus. E o que vem a ser, pastor? Um imitador. A Bíblia está ordenando nesta noite a sermos imitadores de Deus, a imitarmos Deus, a imitarmos Cristo. O que vem a ser o imitador? Entenda, irmão, o imitador é alguém que procura fazer igualzinho. Alguém que procura viver igualmente. Alguém que não se assujeita a fazer qualquer alteração, a colocar qualquer alteração, mas manter-se igualzinho ao que foi estabelecido. Entenda, meu amado irmão, é preciso que haja um entendimento. O prazer do crente, a alegria do crente, precisa ser satisfazer aquele que o arregimentou. Precisa ser o satisfazer aquele que o preparou, aquele que o capacitou. Precisa ser esse o prazer, a desenvoltura do crente. E Paulo, usado por Deus, nos exorta nessa noite a imitarmos Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não está mandando imitar a ele. Não imite a mim, mas imite a Cristo. Assim como ele passou na determinação, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, mandando que voltássemos a nossa vida para Cristo, para imitarmos Cristo, os procedimentos de Cristo. Isso significa nos esforçarmos ao máximo em andar como Ele andou. E como pastor, essa realidade é difícil. Como tem sido e como é difícil andar como Cristo andou nos nossos dias. Muitas determinações são passadas para nós, para que nos desviemos do caminho, nos desviemos dessa realidade, saiamos dessa determinação de imitarmos a Cristo. Muitos são os incentivos para que essa realidade se faça em nós. E nós precisamos, meus amados irmãos, mergulharmos para entendermos como Cristo andou, entender como Ele mudou, e como Ele andou, e como Ele viveu a sua vida. Precisamos entender como que Cristo viveu, como que Cristo andou a sua vida, para que nós venhamos ser imitadores dEle. Como nós podemos ser imitadores dEle sem sabermos como Ele andou? Então entenda nessa noite, meu amado irmão. Em primeiro passo, Cristo andou em total, não foi parcial, não. Cristo andou em total submissão a Deus. Cristo andou em total submissão a Deus. E hoje a palavra para nós é essa: sejam meus imitadores. Cristo está dizendo para nós: sejam meus imitadores. E se Ele andou em total submissão a Deus, o que nós devemos fazer? O que você deve fazer? Você deve andar em total submissão a Deus. Total submissão a Deus.
Cristo teve várias propostas para não obedecer a Deus. Várias foram as propostas que vieram para que ele não viesse a obedecer a Deus. Mas o que acontecia com Cristo? Qual era a postura de Cristo? Cristo sempre honrava ao seu Pai. Ele sempre procurava honrar a Deus acerca de todas as ofertas que vinham para com a sua vida. Ele sempre procurava honrar a Deus. E isso diante até mesmo do pior de todos os adversários que nós temos que enfrentar debaixo deste céu, diante do próprio diabo, que soprou para que ele desonrasse a Deus. Ele sempre viveu em total obediência e submissão a Deus. E por isso, ele manda que nós o imitemos. Sejam meus imitadores. E tem mais. Por que ser imitador de Cristo? Como ser imitador de Cristo? Entendendo que Cristo priorizava a vontade do Pai. Em toda a sua existência, desde o seu nascimento até a sua morte, Cristo estabeleceu o priorizar a vontade do Pai na sua vida. Será que você entendeu essa realidade? Cristo estabeleceu na sua vida o priorizar a vontade de Deus na sua vida. Assim como nós, meus amados irmãos, preste bem atenção. Cristo era homem, Jesus era homem assim como nós. Ele tinha as suas vontades. Isso é indiscutível. Ele tinha a sua vontade, ele tinha o seu querer, mas ele, para ser um vencedor, para concluir o plano de Deus, ele priorizou fazer a vontade de Deus na sua vida. Diante de um momento o qual ele sentiu-se totalmente fragilizado, totalmente sem condição, e pediu a Deus que o livrasse da situação que estava por vir para com a sua vida. Ele tinha o entendimento do que estava por vir para a sua vida e tinha vontade, e falou para Deus: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que em primeiro lugar seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, mesmo numa situação frágil, uma situação difícil a qual ele estava vivendo, ele disse para Deus que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E ele diz para nós nessa noite: sejam meus imitadores. Como que você tem estabelecido a sua vontade nesses dias? Tem priorizado a vontade de Deus? Eu tenho o meu querer, eu tenho a minha vontade, mas será que é isso que Deus quer para mim? Será que é isso que Deus deseja para com a minha vida? Eu preciso analisar, será que é assim que eu tenho vivido? Será que é assim que você tem vivido a sua vida? Precisamos atentar, porque Jesus diz nessa noite: sejam meus imitadores. E mais uma realidade que implica para que nós sejamos imitadores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que mais ele diz? O que mais ele fez para que nós venhamos imitá-lo? Jesus pagou o preço para que a obra de Deus tivesse continuidade. Jesus pagou o preço para dar continuidade ao plano de Deus. Não é fácil, irmãos. Verdadeiramente falando, não é fácil. Mas Jesus abriu mão de si mesmo, abriu mão da sua própria vida, abriu mão da sua vontade, abriu mão do seu querer para dar continuidade ao plano de Deus. Ao passo que ele deu a sua própria vida.
deu a sua própria vida para dar continuidade à obra de Deus. A continuidade da obra de Deus implicava que Jesus morresse. A continuidade da obra de Deus implicava que Jesus fosse açoitado, que Jesus fosse crucificado, que Jesus sofresse N coisa. E ele simplesmente abriu mão da sua vontade e do seu querer para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Eu digo para você nessa noite, a obra de Deus, meu amado irmão, não pode parar. Por isso, nós estamos sendo exortados nesta noite a imitarmos Cristo, a sermos imitadores de Cristo. Por quê? Porque a obra de Deus não pode parar. Como, pastor, imitar Cristo? Cristo, ele não mediu esforços. Não mediu esforços para que a obra de Deus tivesse a continuidade. Para que chegasse aonde chegou, Cristo não mediu esforços. Abriu mão de toda a sua vida, abriu mão de todo o seu ego para que a sua obra, para que a obra de Deus tivesse continuidade. E sabe qual é a grande verdade, irmão? Deus conta comigo. Deus conta com você. Conta com o quê, pastor? Conta para que nós sejamos imitadores de Cristo. Que eu possa ser um imitador de Cristo e que você possa ser um imitador de Cristo. Como, pastor? Fazendo igualzinho Cristo fez. Sem tirar nem pôr. Eu não tenho que tirar nada do que Cristo fez para andar com Ele, e não tenho que colocar nada do que Cristo não colocou para andar com Ele. Eu tenho que fazer igualzinho Ele fez. Amém, irmão? Glória a Deus. Aí você diz para mim, pastor, é difícil. É difícil ser o imitador de Cristo. É difícil ser o imitador de Cristo. Será que Deus sabia? Será que Jesus sabia que era difícil ser imitador de Cristo? Eu digo para os irmãos nessa manhã, Jesus sabia, Deus sabia que era difícil ser um imitador. Fazer igualzinho ele fez era difícil. Então, por isso, ele nos mandou tomar uma postura. Nos mandou tomar uma postura para sermos seus imitadores. E qual foi a postura que Deus mandou que nós tomássemos? Efésios 6, versículo 10. Olha o que Deus mandou fazer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu amado irmão, nós vivemos dias os quais o que mais precisamos é ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos atender para essa determinação bíblica de quanto ao mais sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu pergunto nessa noite, será que é essa a prioridade da sua vida? Será que é isso que você está priorizando na sua vida nessa noite? Que essa pergunta está sendo feita. Será que é isso que você está priorizando? Eu quero dizer algo sério para você nessa noite. Se não é essa a prioridade da sua vida, você precisa
rapidamente, urgentemente, mudar de postura. Mudar de postura, porque você vai precisar. Nem digo que você vai precisar, eu digo que você já está precisando. Entenda a realidade dessa noite. Muitos têm buscado tudo na casa de Deus. Muitos têm priorizado muitas outras coisas na casa de Deus. Mas uma determinação como essa, uma determinação dada por Deus para a vida espiritual, para a vida do crente, tem sido deixada de lado por muitos nos nossos dias. Para muitos no nosso dia, tudo menos o ser fortalecido no Senhor. E o que podemos dizer desta realidade? É hora, meu irmão, é hora, minha irmã, de colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos neste lugar. Tudo o que nós aprendemos é hora de colocarmos em prática. Vivemos dias de dificuldade, uma dificuldade mundial. Mas nós olhamos no lado espiritual, vivemos dias de dificuldade. Eu fui acostumado, você foi acostumado, irmão, a estarmos nos cultos presenciais. Eu fui acostumado a isso, você foi acostumado a isso. Você foi acostumado a abraçar o seu irmão, passar algo de Deus para o seu irmão, receber algo de Deus para com o seu irmão. Nós fomos acostumados a essa realidade. Mas, por força das circunstâncias, nós estamos vivendo uma realidade totalmente nova, totalmente diferente, jamais vivida por mim, jamais vivida por você. Entenda, meu amado irmão, se existe algo que Jesus procurava fazer durante toda a sua caminhada, Jesus procurava fazer era sempre contar com o poder de Deus. Sempre contar com o poder de Deus. De maneira que ele nunca estava vazio, estava sempre pronto para agir, sempre pronto para ser usado por Deus. E como que Jesus procurava viver a sua vida? Jesus sempre sentia a necessidade de alimentar-se, de se preparar, e ele sempre procurava fazer isso. Não tinha folga para o Senhor Jesus. E quantos nos nossos dias não estão vivendo dia de folga? Agora está proibido de ir para a igreja. Acho que eu vou dar uma saída, vou dar uma passeada, ou então vou tirar um cochilo, vou procurar dormir. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, irmão. Sede fortalecido no Senhor. Por que, pastor, ser fortalecido no Senhor? Por quê? Entenda, irmãos, o único poder que nos capacita para vivermos o futuro. O futuro está próximo de nós. Não vai demorar muito tempo, nós vamos voltar novamente aos nossos cultos presenciais. E o único poder que nos capacita a vivermos o futuro é nos enchermos do poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sermos fortalecidos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, ele sofre por não aproveitar as oportunidades na sua vida. E o crente também tem sofrido
por não aproveitar a oportunidade. Nós jamais vivemos, como já pregamos em outras ocasiões, aqui nessa live, nós jamais vivemos um momento especial como esse, irmão. De estarmos nos nossos lares, com os nossos familiares, não sairmos de casa para buscarmos a Deus. O momento que estamos em casa não é para estarmos de folga, estamos vivendo uma dimensão de vida como se não tivesse nenhum compromisso com Deus. Não, irmão, o momento que nós estamos vivendo é o momento de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. A falta que nós temos hoje daquele abraço aconchegante do irmão, daquela palavra abençoada que nós trocamos com os irmãos, a falta da nossa palavra precisa ser preenchida em tempo oportuno, senão nós não viveremos o futuro que está perto de nós. O objetivo de cada culto é criar uma base para o futuro. Se não estivéssemos de olho no seu futuro, não estaremos fazendo as lives. Se Jesus tivesse um desejo no seu futuro espiritual, ele não estabeleceria as lives para que nós tivéssemos a pregar a palavra de Deus, a trazer a vontade de Deus para com a sua vida. Se nós soubéssemos o que nos espera no futuro, o nosso empenho no presente seria bem maior do que tem sido. Quanto nessa hora que não estão que não estão parando para ouvir esta live, ouvir esse recado de Deus para com a sua vida. Entenda, meu amado irmão, que nós abrimos mão hoje vai trazer problema lá atrás. Por quê, pastor? Porque todo o nosso presente incide no nosso futuro. Tudo o que nós absorvemos na nossa vida presente será um benefício no futuro. E tudo que nós abrimos mão na nossa vida presente será problema no futuro. Qual a realidade dos últimos dias, irmãos? Vamos olhar com os olhos espirituais. Não vamos deixar essa situação carnal, situação mundana, mas vamos olhar com os olhos espirituais. Qual a realidade dos nossos dias? A realidade dos nossos dias é que mesmo com essa pandemia, mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo vivendo até mesmo a condição da ausência de cultos presenciais, nós podemos dizer que o futuro tão esperado chegou. O futuro de praticarmos as nossas vidas, os ensinamentos que aprendemos, chegou. Nós estamos vivendo dias os quais nós precisamos investir aquilo que nós aprendemos até então. Ensinamentos, evangelismo, doutrinamento. Precisamos praticar, precisamos colocar em prática. Estamos nos nossos lares, precisamos estar colocando um ensinamento da palavra de Deus para com os nossos filhos, para com as nossas esposas, para com o nosso esposo. Precisamos, irmãos, colocar em prática. Eis que o futuro é chegado. Evangelismo. Eis, o Senhor conta comigo, conta com você. Por isso ele diz, sejam imitadores de Cristo. Precisamos imitar Cristo, fazer o que Cristo fez. Eis o momento de nós vivermos essa realidade. Por quê, pastor? Nós fomos doutrinados. Fomos doutrinados para fazermos essa realidade.
Entenda, meu amado irmão, todo investimento visa colher fruto no futuro. Todo investimento no presente visa colher fruto no futuro. Entenda, meu irmão, que sejam grandes para a obra de Deus, os frutos que essa igreja estará colhendo no final desses dias de pandemia. Que sejam grandes os frutos que nós estaremos colhendo. Por quê, pastor? Porque nós vamos ser imitadores de Cristo. Nós vamos imitar Cristo, nada vai nos privar, nada pode nos privar de fazermos aquilo que o Senhor espera. Entenda algo especial nessa noite, meu amado irmão, para que você possa mergulhar como se deve em ser imitador de Cristo. Você é a esperança de Deus. Você é a igreja de Deus. E como igreja de Deus, você é a esperança. Eu sou a esperança, nós somos a esperança de Deus. O Pai, o nosso Deus, Ele não pode esperar na família do vizinho, Ele não pode esperar na família do vizinho um substituto para dar continuidade a algo que Ele estabeleceu, algo que Ele iniciou. Ele não pode esperar. Preste atenção, meu amado irmão. Eu faço minha nessa noite, faço minhas as palavras de Paulo. O que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, eu faço minha as palavras de Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam imitadores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esteja sempre pronto para ser colocado sobre o muito. Seja sempre pronto, esteja sempre pronto para ser colocado sobre o muito. Como assim, pastor? Como eu posso estar pronto para ser colocado sobre o muito? Sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco. Eis um momento o qual pessoas, em muitos casos, abrem mão de permanecer no caminho. Muito tempo tem passado, somos com 4 meses sem culto presencial. E muitos podem estar atentando no seu coração, recebendo um sopro de não mais mergulhar. Mas a palavra desta noite é a seguinte: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Busquem em Deus o fortalecimento para com a sua vida, fortalecimento para com a sua alma. Como, pastor? Buscando o Senhor Deus incessantemente, sendo fiel naquilo que o Senhor estabelece. Nós precisamos ser fiel no pouco. Eis o momento do pouco. Pouco. Principalmente para mim. Estou pregando uma igreja vazia, não tem ninguém aqui, estou pregando a palavra de Deus, porque tenho a convicção que aí no seu lar, aí onde você está, Deus está tocando no seu coração, dizendo para você ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por quê, pastor? Agindo assim, certamente você será colocada ou colocado sob o muito. Sendo colocado, será colocado sobre o mundo, sobre o muito. Aonde, pastor,
eu devo imitar a Deus? Eu digo, senão na sua fidelidade. Como imitar ao Senhor Jesus, a não ser na sua fidelidade? Olhamos para Jesus e vimos que durante todo o seu processo de vida no meio de nós, ele foi fiel a tudo na obra de Deus. Tempo bom, tempo ruim, Jesus foi fiel à obra de Deus. Momento do pouco é que nós somos preparados para sermos colocados sobre o muito. Momento do pouco. Hoje que nós estamos nessa dificuldade, sem poder estar presente na igreja, estamos vivendo nessa dificuldade, é que nós precisamos ser fiéis. Temos que manter a nossa fidelidade, como pastor, orando, evangelizando, pregando a palavra de Deus para quem precisa. Precisamos nos manter fiéis nessa condição. Porque, pastor, é nessa hora que toda a nossa fidelidade precisa ser colocada. Precisamos pesar as nossas vidas. Saibam, meus amados irmãos, mais uma vez, olha o título da mensagem mais uma vez, todo o nosso presente incide no nosso futuro. Todo o nosso presente incide no nosso futuro. De maneira que se eu sou um imitador de Cristo, se eu sou um imitador de Cristo hoje, no meu presente, eu serei um imitador de Cristo também no meu futuro. Toda a minha vida eu estarei imitando Cristo. Um testemunho da minha vida, para fortalecer ainda mais essa pregação no seu coração. Quando eu fui chamado, meu amado irmão, há mais de 30 anos atrás, quando eu fui chamado para liderar a mocidade desta igreja, era um jovem, tinha os meus 26 anos, na minha juventude. Quando fui chamado para liderar a juventude dessa igreja, sabe qual foi a realidade do povo? A realidade do povo foi uma aceitação geral. Todo o povo aceitou a minha indicação para ser o líder da juventude. Não houve, meu amado irmão, uma só que fosse rejeição. Não houve um só que rejeitasse o me ter como líder da sua vida naqueles dias de mocidade da igreja. Por quê, pastor? Porque acompanhavam a minha vida, sabia como era a minha dedicação, como eu procurava imitar a Cristo com o meu viver. Como a minha fidelidade era algo inquestionável. Independente do que poderia vir para mim no futuro, a minha fidelidade naqueles momentos era algo essencial para com a minha vida. Por mais que aparentasse que eu não estava sendo observado, assim eu estava sendo observado por Deus. De maneira que eu me mantinha fiel sem atentar para o meu futuro. E tem mais, irmãos. Quando eu fui chamado ao ministério pastoral, há 20 anos atrás, toda a igreja me aplaudiu de pé. Se colocaram de pé e bateram palma para mim. Por quê, pastor? Eles reconheciam o pastor que existia na minha vida antes de eu ser ordenado.
conheciam verdadeiramente os adjetivos que exigiam para o ministério. E por que, pastor, a aceitação e a concordância da igreja ocorreu? O que foi? Como foi? Eu quero levar vocês até o livro de Lucas, para que vocês entendam como que ocorreu essa situação na minha vida. Lucas 16, glória a Deus, versículo de número 10. Olha só. Como que foi a aceitação? Por que aconteceu essa aceitação? Lucas 16, versículo número 10, diz o seguinte: quem é o quê? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Amém, irmãos? E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A aceitação foi geral, porque sabiam que estaria diante de alguém que verdadeiramente ia valorizar as suas vidas. Todos acompanhavam o meu viver como imitador de Cristo. Todos acompanhavam o meu viver como imitador de Cristo. Qualquer palavra elogiosa que viesse para mim, quanto ao meu zelo com a obra de Deus, não tinha um que de repente viesse a dizer o contrário. Oração, tinha sede, tinha fome de oração. Evangelismo, era o primeiro a me colocar para estar no trabalho de evangelismo. Visitas a pessoas, aos lares, pessoas carentes. Cultos que eram realizados nos lares, nas ruas, lá estava eu. Eventos e mais eventos, eu sempre estava presente. Em tudo e em todas as coisas, a igreja podia contar comigo. Era fiel no pouco. E por ser fiel no pouco, Deus me colocou sobre o muito. Eu quis dizer aos irmãos, para que nós possamos terminar esta mensagem. Eu quis dizer aos irmãos, disse Paulo, usado por Deus, disse para com a igreja: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E tem mais, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo não era e não foi o que foi por si só. Paulo imitava a Cristo. Paulo tinha alguém em quem se espelhar. E qual é a nossa realidade? Precisamos, nesses tempos de dificuldade, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que nada nos impeça de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos curvar as nossas cabeças.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra de esclarecimento, essa palavra de conscientização para com as nossas vidas. Assim, ó Deus, como nos alegramos em ouvi-la, ó Deus, nesta noite, que possamos nos alegrar, ó Deus, em praticá-la, ó Senhor, para o louvor da Tua glória. Não temos a condição de vislumbrarmos, ó Deus, o futuro, como seremos, o que estará sendo cobrado de nós, mas precisamos estar prontos. Precisamos estar, ó Deus, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito. E por isso clamamos a Ti, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ó Deus. Porque é o único poder que é capaz, ó Deus, de, ó Deus, nos mantermos firmes em todo o tempo perante o Senhor. Que a Tua graça, que a Tua unção, ó Deus, sacuda-nos, ó Deus, fazendo a diferença em nossas vidas, para vivermos a vida a qual o Senhor almeja que nós vivamos. Por mais que sejamos fracos, ó Deus, com o Teu Espírito nós podemos mais. Derrama do Teu Espírito sobre nós, é o desejo dos nossos corações. E nós, ó Deus, carentes e necessitados, mas conscientizados, ó Pai, do que precisamos, derrama sobre nós e nós Te louvamos. E Te agradecemos nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.